Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, refletir sobre um assunto bastante importante na vida de todos nós. A nossa conversa dessa noite tem como tema, como título, Dias de Desafios. A gente procura buscar esses temas no programa Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Dias de Desafios. Recentemente nós tivemos aqui a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o decálogo da serenidade. Quem de nós não gostaria de viver uma vida serena, uma vida calma? Emmanuel, numa de suas lições, que também tem como título Vivamos Calmamente, é um objetivo que todos nós gostaríamos de alcançar, não é? Quem de nós não gostaria de viver calmamente? Quem de nós não gostaria que os problemas não acontecessem em nossas vidas? As dificuldades, os atropelos, os desacertos, as experiências erradas. A gente gostaria que essas coisas não acontecessem em nossas vidas, né? Gostaríamos de ter uma vida bem calma, sem os embates da vida. Mas viver é muito mais, não é? A gente costuma entender do nosso ponto de vista material, do nosso ponto físico, do nosso ponto de vista físico, é muito comum a gente entender que vida é aquele curto período de tempo que compreende entre a nossa certidão de nascimento e a nossa certidão de óbito. A gente pensa que vida é isso, que depois disso morreu, faleceu. Mas nós, com a nossa visão espírita e espiritualista, nós entendemos que vida é muito mais do que o suceder constante dos dias, do trabalho, da luta, não é? A gente nascer, crescer, aprender, se formar, formar família, né? Frequentar uma faculdade, se tornar um profissional, ganhar a vida, aposentar, envelhecer no corpo físico e depois o corpo físico perece. Será que vida é só isso mesmo? Vida é muito mais do que isso, porque, como a gente tem dito aqui repetidas vezes, nós não somos o corpo físico. Nós estamos temporariamente ocupando um corpo físico. Porque, em essência, nós somos uma consciência eterna. Aquilo que nós podemos chamar de alma, de espírito, não é? Somos a consciência de si próprio. Cada um de nós aqui temos a consciência de nós mesmos. Aquilo que nós podemos chamar de eu sou. Esse eu sou é independente do corpo físico. Mas o corpo físico é muito importante para a evolução dessa consciência. E nós costumamos até dizer que é uma via de mão dupla. A consciência ocupa os corpos físicos, fazendo que o corpo físico também evolua. Porque se nós olharmos a história da humanidade, de milhares e milhares de anos para cá, a gente vê que o próprio ser humano, que era lá antigamente um troglodita que vivia nas cavernas, esse ser humano ele evoluiu, o seu cérebro evoluiu,
né? Os seus corpos evoluíram com a presença do Espírito habitando este corpo. Mas, ao mesmo tempo, na recíproca, o corpo físico também serviu de instrumento de progresso, de desenvolvimento do espírito. Então é uma parceria, vamos dizer assim, entre a consciência e o corpo físico. Esta consciência usa de corpos físicos ao longo dos milhares e milhares de anos. Uma vez que nós nos encarnamos em um novo corpo físico, mais uma vez, para mais uma experiência, é certo que nós enfrentaremos os embates da vida. Nós estaremos sujeitos às dificuldades inerentes à própria condição do planeta em que vivemos. Nós estamos sujeitos às intempéries da vida, estamos sujeitos às doenças, não é? Aos cataclismas, às situações naturais que acontecem, né, no planeta. Nós estamos diante disto. Além do que, nós também estamos sujeitos à dificuldade da condição humana mesmo, do relacionamento humano. Nós temos dificuldades dentro do nosso próprio lar, porque ali são congregados os espíritos que ou têm afinidades ou têm necessidades de aprimoramento, e pela lei do amor, da fraternidade, espíritos se agrupam nas famílias através da reencarnação para dar prosseguimento a um projeto de construção, de melhoria. E como cada um de nós, cada espírito tem uma condição evolutiva, tem um grau evolutivo de compreensão, uns estão mais maduros, outros menos maduros, uns mais experientes, outros menos, uns mais educados, outros menos. E é certo que nessa convivência humana, dentro do próprio lar, nós enfrentamos dificuldades, desentendimentos de toda ordem. E então, nós enfrentamos desafios, que é o tema que a gente tem que falar. Dias de desafios. Todos os dias da nossa vida nós temos desafios. E é comum a gente não gostar daquilo que nos contraria. Então, acontecem as coisas que nos contrariam e a gente, às vezes, fica irritado, fica desarmonizado espiritualmente, desequilibrado, porque a gente não aceita aquilo. E uma das lições que nós temos aprendido com os mestres que nós estamos estudando é que você não deve oferecer resistência ao desafio, ao problema. Nós temos que ser permeável e assimilar o problema. E saber administrar o problema, porque diante do problema, procurando a resolução do problema, é que nós vamos desenvolver a nossa inteligência, não é? O nosso intelecto. É por esse caminho que nós vamos ganhar experiência na vida. Então, a cada vez que nós reencarnamos, é como alunos, né? Nós somos como alunos que vão galgando os anos letivos e vão galgando mais conhecimento cada vez mais. A cada reencarnação, nós vamos somando experiências em cima de experiências. É um processo empírico, um processo longo, contínuo, um processo eterno que nós vamos ter que aprender sempre, não é? E aí, então, nessa luta, e nós falamos das dificuldades dentro do próprio lar, mas nós temos as dificuldades também fora do nosso lar. As dificuldades, por exemplo, no campo profissional, né? No nosso campo de trabalho, e no convívio social lá fora do nosso lar. E nós temos, no mundo, tem um ditado popular que diz que cada cabeça uma sentença, não é?
E nós temos as dificuldades de cada cabeça tem um julgamento da vida, que nem sempre corresponde com o nosso. E se nós ainda não tivermos um pouquinho de humildade, de entendimento, de indulgência, se nós não tivermos ainda um pouquinho disso, a gente acaba sendo um tanto que prepotente, a gente costuma querer impor o nosso ponto de vista, a nossa maneira de ser, de pensar, e isso cria conflito com o nosso próximo, não é? Então, a gente vai, nesses momentos, colher situações não tão felizes, um tanto quanto amargas, momentos amargos, momentos em que o peso da responsabilidade sobre os nossos ombros se avolumará, aumentará. Por exemplo, todos nós aqui temos famílias e sabemos que dentro da família tem dificuldades. E às vezes nós temos que carregar nos próprios ombros responsabilidades pela nossa família. E diante disto existem às vezes as incompreensões. E você tenta fazer o melhor que pode, aquilo que está ao teu alcance, e quantas vezes existem incompreensões. E nesses momentos em que o peso da responsabilidade sobre os nossos ombros aumentam, acontecem dias tumultuosos. O tumulto acontece. E é aí que é nesse momento que acontece o teste de valores. Teste de valores. Até que ponto nós assimilamos os conhecimentos teóricos que todos nós fazemos, nós estudamos. E a gente costuma dizer assim, a gente estuda tanto que a gente está cheio de teorias, não é? A nossa cabeça está cheia de teorias, a gente até compreende as coisas. Mas quando passa para o momento da vivência, é que vai demandar um esforço maior de todos nós, não é? A tenacidade, a resiliência, a paciência, né? A perseverança. Aí entra aquele verdadeiro sentido da caridade, não é? Que nós temos que ter benevolência para com todos, nós temos que ter indulgência para com as imperfeições do outro, entendendo que nós também somos imperfeitos e necessitamos da indulgência do outro para conosco. E uma coisa muito importante é o perdão das ofensas. Quando nós nos maltratamos uns aos outros, nós magoamos uns aos outros reciprocamente, existe a necessidade do perdão, porque o perdão tem uma lição de Emmanuel que nos diz que o perdão é um remédio santo. Porque quantas vezes o ser humano adoece psicologicamente e depois disso somatiza-se e ele se torna doente fisicamente também por guardar ressentimentos, guardar mágoas e guardar ódios que extrapola para os limites extremos, não é? Em que exige de nós um grande desenvolvimento de capacidades que ainda a gente não tem. A gente tem que desenvolver capacidades de lidar com essas coisas, com essas dificuldades. E a gente tem que buscar, então, lições. A gente busca nos evangelhos ensinamentos do ser pacífico. Nós temos que nos pacificar intimamente, sermos pacíficos, para que depois possamos procurar pacificar o ambiente. Nós somos responsáveis pela chamada psicosfera. Assim como o ser humano é responsável pela atmosfera do planeta, a atmosfera física do planeta, e o meio ambiente do planeta, em que muitos seres humanos agridem o meio ambiente,
poluem a atmosfera do ambiente. Da mesma forma, nós somos responsáveis pela psicosfera, não é? Psicosfera é o campo de vibrações energéticas que envolve o planeta, mas que começa lá, na nossa intimidade, e depois vai para o nosso lar, para o nosso convívio social, para o nosso convívio profissional, onde quer que nós estejamos. Vamos dizer assim, nós exalamos frequências. Todos nós somos seres pensantes, todos nós somos energias. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós arquitetamos na nossa mente, os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos ideais, tudo isso se propaga no campo quântico da vida, chamado de campo quântico. Isso, em termos religiosos, nós falamos no céu, não é? Ou numa linguagem espírita, nós falamos, isso se propaga na erraticidade, no mundo dos espíritos. Cientificamente, hoje se fala muito no campo das energias, né? Tudo no universo é vibrações, são frequências. Então nós teremos a reciprocidade de frequências iguais às nossas, em similitude com as nossas frequências. Então, se nós exalamos, vamos dizer assim, essas frequências deletérias, de baixas frequências, de grosseria, né, de irritação, de desequilíbrio emocional, isso entra em sintonia com frequências afins. Então nós criamos uma psicosfera negativa, pesada, ruim para todos nós. Então nós temos a responsabilidade de cuidarmos de nós mesmos, do nosso íntimo, cuidarmos da nossa mente, do nosso modo de pensar, de sentir, de viver. Nós somos responsáveis por isso. Porque quando nós cuidarmos disso em nós, nós estaremos dando a nossa pequena participação para o saneamento da psicosfera. Porque, do contrário, nós estaremos poluindo a psicosfera. Mas nós temos a responsabilidade de sanear a psicosfera. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? O objetivo da encarnação dos espíritos é a melhoria progressiva, individual de cada um de nós, mas ao mesmo tempo darmos a nossa participação, o nosso quinhão de responsabilidade diante da vida, de nos comprometermos a ajudar no progresso coletivo de onde nós vivemos e convivemos. Provas mais rudes, né, em que enfrentaremos limites extremos da nossa capacidade. O Espiritismo tem uma frase que diz que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Ora, temos que entender o seguinte, se nós levarmos ao pé da letra o que é expiação, a gente que está acostumado aí com leituras religiosas, Bíblia principalmente, se falar em expiação, você já se reporta lá ao Velho Testamento lá, né? Que se fazia expiação para pagar os pecados, não é? Aí se fazia aqueles rituais sangrentos e tudo mais para oferecer às divindades, para que a divindade pacificasse e perdoasse os nossos pecados. Isso é uma ideia muito antiga, muito antiga. Mas se nós formos olhar hoje de uma forma mais racional, mais moderna, o que seria essa expiação? A expiação seria o aparar das arestas, lixar as nossas imperfeições, gradativamente ir abandonando hábitos perniciosos, vícios de toda ordem, e vagarosamente a gente substituir isto por atitudes mais elevadas, atitudes de amor, de fraternidade. Então, fazendo esse trabalho, que dá muito trabalho, é um trabalho que dá muito trabalho, para fazer um trocadilho aqui,
exige muito esforço de nós, muita vontade, muita perseverança. Nós temos que continuar sempre iluminando as nossas consciências com o conhecimento, com o estudo, mas ao mesmo tempo fazendo um esforço inaudito para que esse aprendizado ele se torne realidade na nossa vida, para que a gente possa nos corrigirmos a nós mesmos, não é? Porque tem momentos, como diz aqui a mensagem, nós teremos que enfrentar limites extremos da nossa capacidade. E se nós não tivermos um ponto de equilíbrio, o que acontece muito? Nós desertarmos da vida. Desertar da vida, tem várias formas de desertar da vida, né? Suicídio direto, o cidadão se mata. Como se diz assim, ele sai pela porta dos fundos e abandona tudo. E aqueles outros suicídios lentos, que a pessoa nem se dá conta, que ela vai se matando pela vivência continuada no modo de sobrevivência. Ele vive com adrenalina e o cortisol a toda. Todos os dias ele vive assim, envenenando o seu corpo físico. E procurando válvulas de escape através das drogas, lícitas ou ilícitas. Matando-se vagarosamente, porque não consegue enfrentar as grandes dificuldades da vida. Mas tem uma frase antiga de Paulo, o apóstolo, que ele diz: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Traduzindo isso para uma linguagem mais atual, mais moderna, nós e o universo. Nós somos o universo e o universo é nós. Tudo que nós vibrarmos, o universo sente e sabe. O universo lê, entre aspas. O universo lê aquilo que se passa na nossa mente mais profunda. E o universo nos dará por aquilo que somos, por aquilo que damos. Então, fazemos a nossa autorreflexão, autoavaliação. Nós tivemos a oportunidade de falar aí agora, recentemente, sobre a autoavaliação. Avaliar-se a si mesmo, ter um olhar introspectivo dentro de nós e, de uma forma bem honesta, julgarmos a nós mesmos. Porque, como a gente sempre diz aqui, a gente é pródigo em julgar o outro, fazer julgamentos externos, né? O nosso olho está projetado para isso, para analisar o que está lá fora. Mas nós temos que fazer a autoanálise, olhar para dentro de nós, para saber o que eu estou pensando, quais são os meus objetivos, quais são os meus sentimentos de coração. Porque tem duas coisas, coração e cérebro. Ambos têm neurônios, ambos trabalham em coparticipação. Tem que haver uma sincronicidade. Tem que haver uma coerência entre aquilo que vai no sentimento, que a sede do sentimento é o coração, e a sede da razão, que é o cérebro. Tem que haver uma coerência por aquilo que nós sentimos, porque o coração envia as ordens para o cérebro. E o cérebro, ele produz as substâncias necessárias para o equilíbrio do nosso corpo. Então, o que é que nós estamos vibrando para o universo, para que o universo devolva a nós? Então, nós temos aquilo que merecemos diante do universo. O propósito da lei universal é o progresso de tudo, não é? Mas grande parte da humanidade está inconsciente disso ainda. Está inconsciente disso. E em linguagem religiosa nós chamamos isso de providência divina. É comum, nós fomos educados assim pelas religiões, que existe aí uma dicotomia, né? Deus é algo que está lá fora e nós estamos aqui. Deus está lá e eu estou aqui. Eu sou totalmente dependente daquele Deus que está lá. Aquele Deus que está lá
controla tudo. É comum se dizer por aí, Deus no comando, Deus está no comando. Se nós formos analisar assim, que tem um Deus lá fora comandando a nossa vida aqui, primeira coisa, mata o nosso livre-arbítrio. Nós não temos mais livre-arbítrio para fazer o que queremos da nossa vida e assumir as responsabilidades por aquilo que fazemos, não é? Em segundo lugar, se Deus está no comando, ele é incompetente, né? Porque existe tanta balbúrdia no planeta Terra, existe tanta guerra, tanta morte, tanta corrupção, tantos desastres, que se nós olharmos a mídia hoje, ficarmos assistindo mídia hoje, a gente se auto-envenena, a gente se envenena de ver tanta porcaria que tem. A gente vai achar que o mundo é isso mesmo, que não tem outra coisa. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente tem que escolher o que está vendo, o que a gente tem que dar atenção. Para que a gente está dando atenção? Porque paralelamente a essa balbúrdia, tem muita coisa boa acontecendo. Nós temos que procurar. E conforme nós sabemos que nós temos que alimentar o nosso corpo físico com os alimentos materiais, nós temos que alimentar o eu, alimentar a consciência com conhecimentos nobres, conhecimentos elevados. Nós temos que buscar isso para sanear a nossa psicosfera, sanear a nossa mente, para que a gente possa vibrar mais alto, em frequências elevadas. Temos que buscar esses conhecimentos. E aí então, nós vamos entender aquela frase que está lá no Evangelho. Jesus teria dito assim: vós sois luzes, vós sois deuses. Então, se eu sou coparticipante do universo, eu posso tudo, tudo e muito mais. Eu posso. Cabe a mim selecionar e saber o que eu vou fazer. Se eu escolhi errado, não tem problema. Eu vou responder por aquilo que eu fiz de errado, mas vou aprender a lição. E não vai ter castigo, não vai ter punição. A lei não é punitiva, não é? A lei nos propicia o progresso, a retratação, ao refazer, a reconciliação. A lei permite isso a nós. Então, quais são os desafios que nós temos que enfrentar na vida, né? Dentro do nosso lar, nós temos o desencarne dos entes queridos. Então, desencarna um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, nós nos desesperamos, nós sofremos pelo desencarne. É um desafio que nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Doenças, não é? Quantas doenças podem acontecer inesperadamente na nossa vida, não é? E bloquear uma caminhada que a gente estava fazendo. Incapacidades físicas, que também pode acontecer de uma hora para outra. A gente sofreu um acidente e ter uma incapacidade de não poder mais trabalhar, não poder mais viver, né? Quebras financeiras que as pessoas têm. Famílias desarticuladas, desestruturadas, que acabam em nada a família. Isso acontece muito na sociedade humana. São sofrimentos, são desafios que nós estamos aqui, temos que enfrentar, né? Então, a nossa jornada evolutiva, a nossa reencarnação aqui na Terra, ela é feita de desafios e lições. A cada desafio que nós vamos enfrentar e procurar vencer, nós vamos aprender uma lição. E quando nós falhamos e erramos e não conseguimos, também nós vamos aprender da mesma forma, porque nós aprendemos com erros e acertos. E quando a gente erra, na próxima experiência a gente procura não errar mais, porque a gente vai aprender por experiência própria. Então, para nós encerrarmos, qual é o caminho para isso? Acho que já falamos, mas voltamos a repetir. Enriquecer-se com a luz do discernimento elevado é a finalidade essencial da vida. Iluminar as consciências. O Espiritismo, ele vem com essa proposta, para que nós entendamos que o Espiritismo não é simplesmente uma crença religiosa, onde você vem e fica escutando.
e tá tudo bem. E a gente fica passivamente, mas não toma iniciativas. Então, quando a gente estuda Espiritismo, ele nos cobra o trabalho que nós temos que fazer dentro de nós mesmos. Então, não é algo que vai vir de fora para dentro, né? São atitudes que nós temos que tomar na vida para resolver, solucionar os nossos problemas interiores. Então, a instrução, né? O instruí-vos, conforme foi orientado pelo Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse instruí-vos é buscar a instrução generalizada em todos os campos do conhecimento humano, para que a gente possa se tornar um espírito encarnado na Terra autossuficiente, para que a gente busque a nossa autonomia espiritual. Porque num determinado período da nossa existência, até uma certa altura da nossa existência, nós sempre fomos dependentes, né? Nós fomos dependentes de algo que vem de fora. A religião nos ajuda muito, sim, nos ajuda muito, mas ela vai até um certo limite em que depois você quer bater asas e sair do cercadinho, sair da gaiola e voar nas suas próprias asas. Você tem que pensar por si mesmo, você tem que deixar a dependência religiosa e se tornar autossuficiente espiritualmente, né? Porque nós temos que buscar isso aí. Cada um de nós é uma consciência em desenvolvimento. Então nós temos que expandir a nossa consciência cósmica. Nós temos que expandir a nossa consciência para o universo. Nós não estamos presos ao planetinha chamado Terra, não é? Nós temos a possibilidade de ampliar cada vez mais a nossa consciência cósmica, para que a gente possa vibrar nessas frequências mais elevadas e estar em sintonia com consciências mais elevadas também, pela lei das afinidades, das similitudes das frequências, para que assim a gente possa evoluir e participar da evolução coletiva do meio em que vivemos. Então, eu achei muito importante essa lição, que está lá no Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Quem tiver a oportunidade, é só buscar lá no site da Federação e ouvir. Essas mensagens, elas são passadas na emissora de rádio, vocês sabem, né? E parece que nas grandes capitais também, lá em Curitiba, ele já está também na TV Bandeirantes, esse programa Momento Espírita. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, são mensagens edificantes, que nos elevam, que nos ajudam a pensar. Então, que fiquemos assim, que guardemos para nós essa lição, para a necessidade que temos de evolução. Obrigado.